Após alguns dias muito prazerosos em Los Antigos, seguimos em direção a Chile Chico. A intenção é pegar a balsa de Chile Chico a Puerto Engenheiro Ibáñez. E iniciar lá a nossa aventura por uma parte da carretera austral, a Ruta CH-07. Chile Chico, uma comuna chilena, está localizada na província de General Carrera, região de Aysén. O dinheiro para pagar a balsa? O dinheiro? Então, a gente vai ter que sacar chilenos, né? Se for em dinheiro, nós vamos ter que sacar chilenos, né? Se a balsa exigir dinheiro, nós vamos ter que sacar chilenos primeiro. Eles estão aí, é porque aqui é o Passo Internacional Rio Jaime. E os amigos de Ilhas Canárias, esses caras já estão aí. Que piso ruim assim, rapaz, chacoalha tudo. Tá chacoalhando, né? Essa paisagem é bonita. Eu já tenho faz tempo para olhar a paisagem. Olha o rio, que bonito. É tudo água. Eu acho que é água do degelo mesmo. Tá chegando no complexo fronteiriço do lado chileno. Tem que estacionar de novo. A passagem por esta fronteira foi mais rigorosa do que as outras por onde já passamos antes. Fronteira chata essa, em Chile Chico. Faz parte. Mas o pessoal vasculhou mesmo, tudo, cada cantinho. Eles regularam o banco, né? Vasculharam tudo. Levaram o queijo que estava aberto e umas ervas secas. Tá seco, pô, tá processado, mas não pode. Tá bom. Essa é a experiência, né? Então, mas gastamos uma hora aqui. É uma hora na fronteira, pô. Tá louco. Dos carros particulares, você estava observando isso? Tiraram as malas para levar no scanner? Todo mundo pegava a mala, levava lá para dentro e voltava. Ô, louco. É uma fronteira meio chata essa mesmo. Tá louco. Sí, mucho. Solo pero es más de Bolivia para acá, no la Argentina también. Da Argentina entra droga por aqui? É por isso que eles são tão rigorosos? Sí. A localidade de Chile Chico é a capital da província de General Carrera. Possui pouco mais do que 3.000 habitantes. Chile Chico provém da língua castelhana e significa Pequeno Chile. Os primeiros colonos vieram da província de Chubut, na Argentina, e costumavam chamar as outras regiões do país de Chile Grande. Embarque ferry. Rampa Ferry Chile Chico. Descobri o preço aqui e como que paga, né? A comuna de Chile Chico foi criada em 1959 com o nome de Lago Buenos Aires, porque está às margens
do lago de mesmo nome. Quando a parte chilena do lago mudou o nome para General Carrera, a pequena vila passou a se chamar Chile Chico. Buenos días. Também? Sei falar assim um pouquinho. Morou onde? Eu morei lá no São Paulo, São Paulo. Na cidade grande mesmo? na cidade mesmo. Ah, Nós estamos Nossa, é doido demais lá. somos da cidade a 200 quilômetros mais ou menos de São da Paulo. capital, é. Como se Olambra. Como? Olambra. Olambra. Cidade das Flores. Cidade das Flores. Cidade das Flores. Das Flores. Venha flores pra cá, tá? Você vai pra onde mesmo? Agora nós vamos pra Vamos Goiás, fazer- que vamos fazer Conhecer, Sim, conhecer, vamos fazer carreteira a- austral. Carreteira Austral para conhecer. Valeu. Fique com Deus aí, tá? Bom trabalho para você. A comuna compreende toda a margem sul do Lago General Carrera, desde a fronteira com a Argentina até a vertente oriental do Campo de Gelo Norte. É uma zona montanhosa, sua população majoritariamente rural. Vive de pecuária, agricultura, mineração e do turismo. Ficamos em Chile Chico tempo suficiente para adquirir as passagens e pegar a balsa. Queríamos iniciar nossa aventura pela carreteira austral. Olá, resolvemos hoje pegar a balsa para atravessar aqui de Chile Chico até Puerto Ibanez. E aí começar a ruta austral a partir de lá. Vamos perder uma parte bonita, mas ainda vai ser super lindo fazer pela água, né, com a balsa. Olha essas montanhas. Serão 2 horas e 10 minutos de travessia. E nós pagamos pelo carro e por duas pessoas. Por 2 pessoas ficou total em reais 131. Dá pra fazer, né? Porque se precisasse pagar o combustível para dar a volta, ia sair pelo menos o dobro. Olha lá. Hoje não tá um dia muito frio, Jéssica. Estamos no auge do verão. Es verdad, ya estamos en verano. É, o dia mais quente do ano. Más largo, no más caliente, más largo. Parece um oceano, né? A impressão que a gente está indo pro mar, mas não é não, é uma lagoa, é um lago. A travessia é de 2 horas e foi mágica. O chip de celular gentilmente recebido pelos amigos Yarito Trepador, ainda em Los Antigos, oferece um excelente sinal e internet ilimitada. A operadora é Intel. O que mais um viajante quer?
Sim. Nosso bote salva-vida. Puxa o ganchinho e aí joga a estrutura no mar. La corda desse lado, sim, pero se pulas dentro da água, está morta em 5 minutos. O duro vai ser que se a gente pular na água, nessa água gelada aqui, não sei se sobrevive não. O barco virou rápido. Começou a girar. Eu falei, ele vai encostar de ré. Aí não, ele começou a girar e foi muito rápido. Hasta. Cerro Castillo. Saímos da balsa, entramos na X65. Estamos indo para 7, que é a ruta austral. Aqui é Chile. A carretera austral, a Ruta Chilena 7, é uma rodovia localizada no sul do Chile e seu traçado atual é de 1.240 quilômetros. Une Puerto Montt a Vila O'Higgins, na comuna de O'Higgins, sendo a principal via de transporte terrestre da região de Aysén e da província de Palena, na região de Los Lagos, permitindo a ligação destas com o resto do território chileno. Agora nós estamos pegando Andes, cara. Olha as montanhas que nós vamos ter que subir. Andes? Aqui já é Andes, já? Daqui a pouquinho, chegando na carretera austral. Olha os ciclistas aí, ó, ciclista, ó. Mais um pouco a gente tá na carretera austral. A paisagem aqui é de tirar o fôlego. Justo agora eu não tô num pedaço muito bonito, mas tá lindo, 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 lindo. Vale super.
Pessoal, nós estamos na Cordilheira de los Andes. Estamos cruzando a ruta austral. Começando ela, né? Começando a ruta austral. Aqui vocês têm um pouco da Cordilheira de los Andes. Tem que mostrar ali. Ó. Os picos nevados lá no fundo. Não sei se está muito claro no vídeo. Tá lindo, lindo. Olha lá. Olha lá, que lindo. Ó. Devido às complicadas características geográficas do território, no qual predominam os Andes patagônicos, lagos, turbulentos rios e a presença de campos de gelo, a rodovia está em permanente manutenção. O carro lá tem que parar, né? Mas tinha um farol ali atrás onde nós viemos? Tinha. Eu não vi. Eu vi sim. Em vez de ter pessoas falando quem pode passar, quem não, tem um farol. Por outro lado, grande parte da rodovia carece de pavimentação. Sua construção iniciou-se em 1976 por ordem do regime militar, sendo um dos projetos mais caros e ambiciosos de todo o século XX no Chile. O trabalho dos membros do Exército do Chile habilitaria os diferentes trechos da rodovia ao longo dos anos 1980, permitindo a conexão da Patagônia chilena com o resto do país, após anos de isolamento. A rodovia ainda não está completa e vários trechos são percorridos através de balsas, principalmente na parte setentrional da província de Palena, entre Hornopiren e Caleta Gonzalo. Em 2007, o Ministério de Obras Públicas do Chile anunciou a modernização da rodovia, pavimentando 330 quilômetros entre Chaitén e Coyhaique, e a construção do trecho terrestre entre Hornopiren e Caleta Gonzalo, cruzando o Parque Pumalim. Lindo! Que lindo! Fim de pavimento a 100 metros. Será que vai ter hippie agora? Um caminhão americano aqui, ó, Mac. Caminhão americano? Americano, Mac. Fim de pavimento a 100 metros. Olha o pavimento aqui. Que lindo, hein? Puxa vida. O tramo que estamos fazendo nos leva de Puerto Engenheiro Ibáñez a Santa Lúcia, um trajeto de 462 quilômetros, com uma vista incrível. Essas flores. É muito bonito. Eu quero é água. Aqui mudou tudo. Você quer água? Dá uma olhada. As florzinhas, né? Então vai ter. É linda essas florzinhas assim. Dando um colorido extra, né? E lá, Cerro Coyhaique. Nós vamos pra Coyhaique, eu acho. Com neve, usa corrente. É, cadenas. Tem que pôr cadenas com neve. Correntes. Agora sim. Agora nós estamos na carretera austral. Uma hora a gente tem que parar do lado de uma placa dessa e tirar uma foto do Tortuga, né? Mas tá um espetáculo. É um espetáculo. Segura. Muito obrigado pela sua audiência. É a sua participação que nos impulsiona a ir além
e seguir compartilhando nossas experiências e descobertas. Até mais vídeos e mais histórias.